Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. E a gente vai revisar um pouquinho sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. A gente pode citar o imperialismo. O imperialismo era a disputa dos países europeus por territórios do continente africano, também do continente asiático. Mas o grande estopim para todo mundo entrar em ação com a Primeira Guerra Mundial, na verdade, foi o assassinato do arquiduque Ferdinando e da sua esposa Sofia, que inclusive estava grávida na época. O arquiduque Ferdinando, ele foi resolver alguns assuntos políticos na Sérvia. Diz até que alguém avisou para ele, né, para ele não ir, mas ele falou que queria ir e pronto. Aí nisso, dizem que tinha o pessoal, né, da Sérvia lá, que ficou sabendo, um rapaz de apenas 19 anos, o Gravilo, assassinou o Ferdinando e sua esposa. Eles estavam passeando, né, em um carro, estavam indo visitar o prefeito lá da Sérvia, resolver assuntos políticos. Aí o que aconteceu? A Áustria, ao ter o seu príncipe herdeiro, Francisco Ferdinando, assassinado, declarou guerra à Sérvia. E a Sérvia, como era uma amiguinha da Rússia, então a Rússia resolveu ajudar a Sérvia. E nisso, como o Império Austro-Húngaro, né, fazia parte da Tríplice Aliança, que tinha, na verdade, a Alemanha e também a Itália, que mais tarde vai mudar de lado, né, vai passar para a Tríplice Entente, que significa... A Tríplice Entente significa Inglaterra. Aí, os países declaram guerra. Países da Tríplice Aliança contra os países da Tríplice Entente. Então, o que acontece? Eles lutam, né, também em território francês, e o que acontece é que quem estava financiando, né, a Tríplice Entente eram os Estados Unidos. E a Rússia, em 1917, sai da guerra, e nisso os Estados Unidos ficou com medo da Tríplice Entente perder a guerra. Por quê? Porque ele estava financiando a guerra, mandando mantimentos, remédio, armas e tudo. E os Estados Unidos pensou, se a Tríplice Entente perder a guerra, eles não vão pagar para mim, eles vão ficar sem me pagar. Então, os Estados Unidos resolveu, depois de 3 anos, né, resolver ir para a guerra. Que a Primeira Guerra Mundial durou de 1914 a 1918. Então, os Estados Unidos foi para a guerra. E o pessoal que já estava na guerra, já estava muito cansado, já tinha soldados mutilados, muitos já tinham morrido. Enfim, os Estados Unidos, eles chegaram, né, eles estavam bem, porque eles estavam entrando na guerra, né, nesse tempo mesmo, 1917. Né, quando a Rússia saiu, e eles estavam fortes e tudo, sem nenhum machucado e tal. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, a entrada dos Estados Unidos nessa guerra foi definitiva para a decisão dos ganhadores. Então, quem venceu a guerra foi a Tríplice Entente. A Alemanha perdeu a guerra, e no final da história, a Alemanha teve que assinar um tratado humilhante. Um tratado muito humilhante, que foi o Tratado de Versalhes. Existiam muitas leis lá que a Alemanha teve que abrir mão, mas ela teve que devolver o território Alsácia-Lorena para a França, que ela tinha conquistado em 1871 na Guerra Franco-Prussiana. Então, esse Tratado de Versalhes, ele vai gerar um revanchismo, que futuramente vai eclodir a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Estudem para vocês entenderem mais. Obrigada. Boa noite.